Nesse vídeo eu vou falar sobre o que vai ser o maior short squeeze da história da humanidade. Eu escrevi esse texto aqui em fevereiro desse ano falando sobre o que foi o Silver Squeeze, estava comemorando 3 anos de idade. E eu quero explicar nesse vídeo por que o Silver Squeeze deu errado e por que eu acredito que dessa vez vai dar certo, olhando para o passado e vendo o que aconteceu com outros metais, como por exemplo o paládio. Para entender por que eu acredito que dessa vez vai dar certo esse Silver Squeeze, eu preciso explicar o que aconteceu lá em 2021 e por que isso aqui deu errado. Eu coloquei o link para esse artigo que eu escrevi aqui na descrição do vídeo, mas basicamente o que aconteceu em 2021 e por que deu errado. A gente consegue ver que tem alguns vídeos, algumas explicações, mas lá em 2021 o grande erro é que foi todo o varejão entrando nos contratos futuros e nos ETFs como o SLV para tentar fazer o preço da prata subir e ferrar com os bancos. Eu já falei em outros vídeos sobre esse short dos bancos que está cada vez maior, só que como eles são os donos do SLV e dos contratos futuros, a gente não tem nenhum controle, porque eles podem simplesmente criar prata que não existe dentro desses contratos e dentro do mercado futuro. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver, aqui em 2021, quando teve o Silver Squeeze, deu esse pulo no total de prata que tinha em Londres. E daí um mês depois eles viram, ah não, essa prata aqui a gente contou errado. E aí voltou para onde estava antes. Então a gente consegue ver que exatamente quando teve Silver Squeeze, eles falaram que tinham colocado aqui 100 milhões, 110 milhões de onças e na verdade não existia essa prata. Eles colocaram aqui simplesmente para amassar o preço e ferrar com todo mundo que investia em prata naquele momento. E a gente consegue ver que aqui em 2020, quando teve toda a pandemia, o total de prata nos ETFs e nos contratos futuros subiu muito aqui em 2020 para 2021. Então bem quando teve Silver Squeeze, a prata estava lá no topo. Eles tinham ainda muita prata em estoque. Aí no final de semana, no final de janeiro de 2021, todo mundo começou a comprar prata. Teve vários lugares que pararam de vender, foi uma bagunça, porque ninguém sabia quanto que o mercado ia subir na segunda-feira. E aí realmente, o mercado na segunda abriu, subindo 8% mais ou menos. E aí logo depois de fazer a grande alta na segunda-feira, batendo $30, eles criaram essa prata inexistente, colocaram aqui nesse gráfico que a gente consegue ver essas 110 milhões de onças que depois sumiram, mas momentaneamente eles colocaram, disseram que tinha, venderam um monte de contratos, criaram cotas do SLV, que é o fundo que teoricamente precisa ter prata física, mudaram as regras do SLV, inclusive, dizendo que se eles não conseguissem prata, o mercado poderia não acompanhar o preço da prata física, porque eles não conseguiam comprar no mercado. E para piorar a situação, exatamente depois do dia de maior demanda da história da humanidade em prata, na terça-feira, no dia 2 de fevereiro, às 4h59 da manhã, o JP Morgan disse que era para vender as mineradoras de prata, que eles estavam com ordem de compra, eles estavam dizendo que era um bom momento para comprar e tudo mais, e eles não foram nem de compra para manter, eles foram de compra para venda no dia de maior demanda da história de todo o mercado de prata. Então a gente consegue ver que se tentar ganhar deles no mercado deles, é basicamente o cassino, eles que controlam, eles que dizem quanto de prata tem, eles que colocam a prata ali no fundo, eles que tiram prata do fundo, a gente não pode resgatar a prata do fundo SLV, só que daí exatamente por causa disso que aconteceu, todo mundo entendeu que não tem como ganhar deles nesse mercado, porque eles são os donos. Então a gente consegue ver que logo depois do Silver Squeeze teve uma baixa da demanda, o mercado começou a cair. Só que depois que teve isso, o mercado começou a tirar essa prata de dentro dos fundos, de dentro dos contratos futuros e pegar a prata física. E aí eu não me refiro só a investidores, mas também a empresas. Por exemplo, lá para a China, para a Índia, para fazer painéis solares, joias, enfim, todos os usos industriais da prata que eu já falei nos outros vídeos. E aí a gente consegue ver que aqui começou a cair muito, muito, muito os estoques de prata que eles tinham nesses contratos. E aqui também a questão da demanda, que aumentou muito em 2021, 2022 e 2023. Esse gráfico aqui ainda não está atualizado, mas a demanda em 2024 vai ser maior ainda do que foi em 2022, que foi o topo anteriormente. Além das importações aqui da Índia, que eles estão batendo recordes cada vez mais. É um absurdo o quanto que a Índia está comprando de prata para fazer joias e painéis solares também, que a Índia começou a produzir muitos painéis acompanhando a China aí nesse mercado. E a gente consegue ver aqui também, esse dado está mais atualizado, nesse gráfico, a gente consegue ver todos os estoques de prata que eles têm em todos os fundos, ETFs, contratos futuros, todos do mundo. Que aqui em 2020, né, bem no meio entre 19 e 21, teve esse grande aumento, que nem a gente viu naquele outro gráfico, e aí depois começou a cair, 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 e está estabilizado aqui nessa parte mais funda. Para a gente conseguir entender por que deu errado o Silver Squeeze e por que dessa vez provavelmente vai dar certo, a gente precisa voltar lá para o passado e ver o que aconteceu com o metal similar, que tinha exatamente a mesma questão de muitos shorts, muitos bancos entrando vendido e manipulando o preço, que foi o paládio. Essa mesma situação do uso industrial da prata, aumentando os déficits do metal com todas essas posições short, aconteceu com o paládio. Como a gente consegue ver aqui nesse gráfico, ele é meio complicado, mas esse primeiro aqui de cima, que está em cinza, é o preço do paládio. Então a gente consegue ver aqui, nessa faixa de 2015, 16, 17,
o preço estava bem estável já desde lá 2011, praticamente no mesmo preço aqui na faixa dos 500 a 1.000 dólares no máximo. E aqui embaixo, nesse último gráfico que tem essas barras em vermelho, são as posições vendidas dos bancos. Então, depois ali de 2011, eles tinham essa posição grande, mas não tão grande. Depois de 2012, 2013, eles começaram a aumentar muito essa posição, ficou bem grande, que eles conseguiram fechar um pouco aqui nessa parte entre 15 e 16. Só que nesse momento em que eles estavam fechando essas posições, o preço estava aqui no fundo, estava 500 dólares mais ou menos, e eles conseguiram realmente fechar algumas posições. Só que começou a aumentar muito a demanda para catalisadores de carros. Então começou a aumentar essa demanda, o preço começou a subir, como a gente consegue ver aqui, começou a subir, subir, chegou até aqui uns 1.000 dólares. Quando chegou em 1.000 dólares, eles tinham aumentado um monte essa posição. Como a gente consegue ver aqui em 2018, eles bateram um recorde, eles estavam lá embaixo, totalmente operando vendidos e vendendo metal que literalmente não existia. Só que o que acontece? Quando o preço começa a subir e eles estão vendendo algo que eles não têm, eles precisam começar a comprar. E aqui eles entraram em desespero, porque não tinha mais paládio no mercado. Então eles tiveram que comprar, mesmo com o preço subindo, no prejuízo, eles compraram. E o fato deles terem que comprar esse paládio que eles venderam sem ter, fez o preço continuar subindo mais e mais e mais. Como a gente consegue ver aqui desde 2018 até 2021, 2022, eles conseguiram diminuir todas essas posições, inclusive hoje eles estão operando comprados. Então eles acham que o preço vai subir, eles estão comprando e operando nessa ponta. Então, quando eles fizeram esses fechamentos aqui de 2018 até 2022, o aumento do paládio, aqui desse ponto em que estava abaixo de 1.000 dólares, foi até 3.000 dólares. Então, do fundo em 500 subiu até 3.000, subiu 6 vezes o preço do paládio, exatamente por causa do aumento da demanda industrial com essas posições vendidas muito fortes, que hoje em dia eles basicamente não têm mais. E para a gente conseguir entender a questão da prata, por que pode acontecer exatamente a mesma coisa, a gente precisa ver esse mesmo gráfico, só que da prata, que a gente tem aqui. Em 2008, quando teve o crash, a crise financeira, a prata tinha subido 100% nos últimos meses até o Bear Stearns falir. Inclusive, tem um vídeo que eu já comentei antes, em que o Bear Stearns, um dos motivos que ele faliu, um dos motivos da crise de 2008 foi exatamente o aumento do preço da prata. E exatamente quando o Bear vai à falência, a gente consegue ver que nesse último gráfico, nas barras vermelhas, as posições em prata não eram tão grandes. Exatamente aqui, onde dá esse pulo nessas posições vendidas, foi exatamente quando o Bear Stearns faliu, em que o JP Morgan herdou as posições vendidas de prata. Então o JP Morgan já tinha um monte de posições, o Bear Stearns também tinha, e aí eles se juntaram, ficou uma posição gigantesca. E essa posição nunca conseguiu ser fechada. Eles estão sempre aqui super vendidos com muita prata aqui. Isso aqui é meses, 6, 7, 8 meses de produção do mundo inteiro que eles estão vendidos em contratos futuros que eles não têm essa prata. Só que agora a prata começou a subir e eles continuam super vendidos. Eles ainda não começaram a fechar essas posições. Então, se eles tiverem que fechar essas posições vendidas, eles precisam comprar prata no mercado. Só que se o preço já está subindo, a demanda já está muito alta lá para a China, para a Índia, para a Rússia, no mundo inteiro, já está com déficit desde 2016, em que a indústria está usando muito mais prata do que é minerada. Esses estoques estão diminuindo, como a gente viu lá nos gráficos anteriores, e mesmo com esses estoques diminuindo, eles não fecharam essas posições e agora eles estão com um grande problema aqui na mão deles, que se eles fecharem esses contratos aqui todos, que somando os bancos dos Estados Unidos e de fora dos Estados Unidos, que daí entra alguns fundos, entra aqui até bancos centrais, o Fed, o FMI, o BIS, todos os bancos centrais do mundo operam nesse mercado. Eles estão aqui 70 mil contratos vendidos, que dá mais de meio ano de produção de prata que eles venderam, que não existe essa prata, que se esse preço da prata começar a subir, passar os 35 dólares aqui, que foi muito próximo dos topos aqui de 2011, eles vão ter que começar a comprar de volta esses contratos em um mercado de alta, assumindo todos esses prejuízos. Só que toda essa compra deles, desses contratos, mais a demanda de prata indo para a China, para a Índia, para a questão de investimento também, para se proteger em questões geopolíticas, de dívida dos governos e tudo mais, eles vão começar a colocar ainda mais pressão na alta da prata. E se a gente conseguir ver o preço passando dos 50 dólares, que foi o topo histórico lá em 1980 e em 2011, o que acontece? Não tem mais resistência e o preço pode ir simplesmente para qualquer valor. E o que acontece nos contratos futuros? Eles têm um limite de alta ou de baixa por dia, tipo um circuit breaker, que nem tem nas ações. No mercado da prata, o máximo de alta por dia são 8%. Então, se começar a subir muito forte e tiver um dia de 8% de alta, literalmente o mercado fecha e só vai abrir no dia seguinte. Então, se a gente tiver um dia em que o mercado fechou com 8% de alta, e aí no dia seguinte, o mercado, por exemplo, abre subindo 8% e já fecha, ele pode ficar aberto literalmente por um segundo. Ele abre, bate 8% e fecha de novo. Quem que vai vender prata?
Imagina, vai vender essa prata e no outro dia sobe 8%, ninguém sabe onde é que vai parar. Se eu não tenho a prata, eu não vou vender, eu não vou apostar numa queda de um negócio que está subindo 8% todos os dias. Só que para esses bancos conseguirem fechar essas posições vendidas, eles precisam que alguém venda para eles poderem recomprar essa prata que eles não têm. Então, se ninguém quer vender porque o preço está subindo muito e todo mundo quer comprar, vai todo mundo querer comprar, mais os bancos querendo comprar, mais as empresas se desesperando, como por exemplo a Apple, a Tesla, a Samsung, Microsoft, todas as empresas da Nvidia, SpaceX, enfim, todas as empresas precisam de prata. Até empresas que fazem, por exemplo, micro-ondas, geladeira, máquina de lavar, qualquer coisa, tudo precisa de prata. Então, se eles verem que o preço está subindo e acharem que pode ser um problema para eles conseguirem esse metal depois para produzir os produtos, eles vão ter que ir lá comprar. E aí vai ter literalmente todas as maiores empresas do mundo comprando, todos os bancos vão estar comprando, os investidores vão querer comprar porque o preço está subindo. E aí o que acontece? Como que eles fecham essas posições se eles não têm a prata e ninguém quer vender prata para eles e bem pelo contrário, todo mundo quer comprar também. O preço pode ir praticamente para infinito. E eu acredito que seria exatamente isso que ia acontecer se eles não fecharem o mercado. Porque se eles perdem o controle pelo mercado físico e o preço perde totalmente o controle, eles não sabem mais o que fazer, todos esses contratos futuros, todos os ETFs têm cláusulas em que eles podem fechar, dar o dinheiro para as pessoas ao invés de dar a prata. Então isso aqui, eles não vão precisar necessariamente falir, é só fechar a bolsa. É só fechar a bolsa. Então, por isso que eu acredito que os ETFs podem não acompanhar o preço da prata física. Inclusive, está no próprio prospecto, se olhar lá e ler o SLV, tem inclusive aqui no link da descrição o artigo que eu escrevi falando sobre essa mudança, em que eles não precisam mais acompanhar o preço da prata, porque eles podem dizer que não conseguiram comprar metal para colocar dentro do fundo, e aí não necessariamente o fundo subiria tanto quanto a prata física. Então, na questão dos ETFs, eles conseguem simplesmente fechar o ETF, entregar o dinheiro e ficar com a prata. Nos contratos futuros é pior ainda, porque lá no próprio contrato do contrato futuro diz que se por qualquer motivo eles não conseguirem o metal, eles podem pagar em dinheiro e simplesmente fechar o mercado também. Então, quem tem contrato futuro, quem tem ETF de prata, pode não ter prata. No fim das contas, se a prata subir muito, eles podem ficar com a prata e simplesmente pagar $50. Eles pagam ali todo mundo em dólares, 50, 40, o que quiserem. No dia seguinte, a prata pode estar 200, 500. Não tem como saber porque não vai ter o contrato. Não vai ter o contrato, não vai ter o ETF, não vai ter nada. E o preço pode ser um absurdo acima do que todo mundo recebeu naqueles ETFs e nos contratos futuros. E aí, aqui no Brasil, as opções que a gente tem são alguns fundos abertos, que são teoricamente de prata. Só que se for olhar ali dentro do fundo, não tem prata no fundo, eles não têm prata física dentro do fundo. A única coisa que eles têm é um contrato futuro de prata e renda fixa. É só isso que tem. Então eles basicamente compram contratos futuros para acompanhar o movimento do preço do contrato futuro da prata, não da prata física. Então, quando tiver uma alta realmente importante e a prata disparar, esses contratos e fundos não vão seguir o preço da prata física, porque não vai ter, vai acabar a prata física. Então, para a gente conseguir pegar esse movimento, fazer esse investimento, que é algo de médio e longo prazo, tanto que no Paládio demorou 4, 5 anos para terminar esse movimento, a gente precisa ter o metal físico. No Paládio não teve problema nos contratos, não teve problema nos fundos, porque é um mercado muito menor. Basicamente 85% do uso do paládio é para fazer catalisadores, então é um mercado minúsculo. Na prata é muito maior, as posições são maiores, tem muito mais uso industrial e ainda por cima a prata é considerado um metal de investimento. O paládio, muito raramente alguém compra paládio para investir. Então esse short squeeze causado pela prata industrial, as pessoas realmente tirando a prata de dentro dos contratos, de dentro dos fundos, isso sim pode causar o short squeeze. Aquela antiga, lá de 2021, eles compraram um contrato futuro, compraram os ETFs. Esses são os produtos dos bancos. É que nem a gente querer ir lá no cassino, jogar na roleta e querer ganhar da roleta. A gente não consegue, porque eles criaram. Ali é a casa deles. Se a gente comprar os produtos deles, eles têm controle. Se a gente tirar a prata física de dentro dos ETFs, de dentro dos fundos, de dentro dos estoques, eles não conseguem mais manipular tanto o preço porque eles fazem alavancagem. Então, se eles vendem 400 vezes mais prata do que eles têm, que é mais ou menos a realidade, entre 250 e 400 vezes o que eles têm, se a gente tira uma onça deles, eles ficam com 250 a 400 onças a menos que eles podem vender nos contratos. Então, tirando esse metal físico, exatamente como a China está fazendo, como a Índia está fazendo, a Rússia, todo mundo está fazendo isso globalmente. É uma demanda absurda. Esses contratos
vão ter problemas. Tem alguns bancos que são os principais que estão operando nesse mercado. Na verdade, são 5 bancos que compram e que vendem. É um mercado totalmente minúsculo, que eles ficam ali negociando entre eles. JP Morgan negociando com Bank of America. Basicamente só isso. É minúsculo esse mercado, porque como tem muita alavancagem, robô negociando para cima e para baixo, o preço é só eles ali negociando entre eles. Se todos esses bancos precisarem fechar essas posições ao mesmo tempo, quem que vai vender para eles? Porque normalmente um banco compra do outro banco. Se não tem nenhum banco querendo vender e tem vários querendo comprar, não tem liquidez para isso. Então o preço vai ter que subir. E agora eu acredito, como eu comentei até no último vídeo, que é o melhor momento, por questão de contratos, questão de todo esse posicionamento dessa parte de trás do mercado, não necessariamente só do preço, toda a questão do Trump entrando, macroeconômica, dívida, incertezas, não tem nenhum momento melhor por preço da prata subir e quebrar essa manipulação aqui. Então, como eu comentei, prata física vai sempre vencer.